Glória a Deus, pastor. Pastor Carlinhos, se eu fosse dar um tema para a nossa mensagem hoje, nós sabemos que o deserto é necessário na vida do cristão. E nós vamos provar nas escrituras hoje que é necessário o deserto nas nossas vidas. Mas assim, se fosse dar um texto assim para a nossa mensagem, seria mais ou menos essa daqui, ó. Todo deserto tem um propósito. Sim. Todo deserto tem um propósito. Não existe deserto sem propósito, gente. Põe isso na cabeça de vocês. Se você está passando por um deserto, todo deserto é passageiro, pastor. Todo deserto é passageiro. Sim. Só que depende como você vai se comportar no deserto. Porque o povo de Israel estava passando pelo deserto. Só que o texto diz que eles começaram a questionar. Ou seja, Deus tirou esse povo da escravidão, mandou que fosse pelo deserto. Nós sabemos, pastor, que tinha um outro caminho para esse povo ir, que seria mais rápido. Era só passar por volta do deserto, e eles chegavam em 11 dias da terra prometida. Mas como Deus é conhecedor de todas as coisas, já sabia o que tinha no coração desse povo. Deus falou assim: eu não posso levar esse povo para uma terra prometida se eles não estão preparados. Então Deus manda esse povo ir pelo deserto, sendo conduzido por Moisés. E lá nós sabemos a história, né, pastor? Que eles questionaram, murmuraram, reclamaram o tempo todo, reclamando. Deus dando a provisão para eles, eles reclamando o tempo todo. Esse deserto era para ter um fim para eles. Esse deserto, pastor, só teve fim para dois homens, porque a maioria se perdeu no deserto. É porque o deserto, ele prova o ser humano. Exatamente. Ele vai provar aquilo que realmente está no seu coração. E o fato de você passar deserto, você pode colocar como lutas, como batalhas, como dificuldades. Quando você passa pelo deserto nessa situação, o deserto ele vai melhorar você. O deserto ele faz isso, ou ele te melhora, ou ele acaba com você. Por quê? Porque é no meio do deserto que você vai ver a sua verdadeira natureza. Se você é de Deus ou não, se o seu coração está aplicado em Deus ou não. Por exemplo, como o Senhor disse, de toda uma nação, dos que saíram, simplesmente dois passaram por ele intactos. O próprio Moisés também não entrou, né? Não. Na terra prometida, né? Estava no deserto, mas por um segundo de vacilo da parte dele, ele não entrou na terra prometida. Como eu disse, o deserto ele te testa, é um teste. É um teste. É um teste para validar aquilo que Deus tem dentro de você. E às vezes é no deserto que a gente vai provar se a gente é aprovado ou reprovado. Exatamente. E para isso, pastor, nós vamos entrar aqui agora nas Sagradas Escrituras, que é isso que nos importa, né? Sim. Temos que falar o que está escrito. Sim. Vamos para a Bíblia. Igor, vem para nós aí, meu querido. Lucas capítulo 4, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Pode ler, pastor. Lê para nós aí, por favor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem foi levado pelo Espírito passou o deserto? Jesus. Um dos maiores exemplos das Sagradas Escrituras. O Filho de Deus. Só que observe que o texto, olha o segredo do texto, pastor. Depois do nome Jesus. Cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Sim. Então ele não foi de qualquer maneira para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi cheio do Espírito Santo. Então às vezes, pastor, a gente até está cheio do Espírito Santo. Mas quando nós estamos passando por um deserto, a gente abaixa a cabeça, a gente murmura: ah, Deus, por que tanto problema na minha vida?
Ó Deus, quando eu penso que eu estou dando 2 passos para frente, eu dou 3 para trás. Mas você está cheio do Espírito Santo. Se a gente parasse para analisar, só o fato de estarmos cheios já é uma vantagem para nós. Sim. Porque a gente sabe que a gente não está só. Você não está passando pelo deserto sozinho. Você está indo com alguém do seu lado. Ou seja, dentro de você. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Continua, Igor. Continua, pastor. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Para um pouquinho, pastor. Vamos pegar pedacinho para o trecho. E 40 dias ele foi tentado. Sim. Você acha que é muito dias ou é pouco dia, pastor? 40 dias. Pouco. Pouco, né? Pouco. 40 dias é pouco. Eu vejo pessoas que têm prova aí que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ó, ontem, vamos colocar um exemplo. Ontem a gente já estava no final de 2025. Agora, Sim, fevereiro. nós já estamos chegando Na no metade. final de fevereiro. Metade já. Metade 10, de né? fevereiro. Quer dizer, 40 dias já. Se você parar para analisar, já foi aí o quê? Hoje é dia Hoje é 12. 12, 12. 31, já passou. Que é já 28, foi, né? 28 meses. já foi 40 dias. Do ano de 2026, 40 dias passou que a gente nem viu. E aí, pastor, o texto diz assim, ó. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Não foi por qualquer pessoa que ele foi tentado. Não foi uma provinha que a gente passa porque um boleto está atrasado, porque um aluguel está atrasado, porque você está desempregado. Ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas. O Filho de Deus. Continua, pastor. Naqueles dias, não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Continua. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Observa, o Filho de Deus está lá 40 dias sendo tentado pelo diabo. E veio a proposta aos olhos do ser humano, a nossa leitura aqui. Primeiro ele questiona, se tu és, já colocou Jesus a questionar, a prova, Sim. a questionar. Se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Por que mandou transformar em pão? Porque ele estava com fome. Tanto que fala que depois acabar daqueles dias, teve fome. Teve fome. Aí oferece logo o que para ele? Pão. Jesus aqui, ele foi forte. Porque tem muita gente, pastor, que está passando pelo deserto e não tem paciência de esperar a provisão de Deus. Se precipita. O inimigo vem, oferece um prato, a pessoa cai. Tudo por causa de uma necessidade. Porque está passando por um deserto. Quando você está passando pelo deserto, vai aparecer um monte de propostas. Apareceu para Jesus, não parece? Uma das propostas. Sim. Para nós não é diferente, pessoal. Se você está passando pelo deserto, vai aparecer várias propostas na sua vida. Proposta de fazer coisas ilegais, né, pastor? Quantas pessoas estão passando pelo deserto, principalmente quem é caminhoneiro? O cara chega para ele e fala assim: ó, tô com uma carga, você vai me pegar esse caminhão aqui em São Paulo, vai me levar lá em Goiás. O cara não sabe nem o que tem no caminhão. Mas por ele estar passando pelo deserto, pela necessidade, o que é que ele faz, pastor? Ele vai. Ele cede. Ele cede, ele fala: meu, eu estou aqui mesmo aqui ferrado, estou passando pelo deserto, não vejo saída. Ele pega e aceita essa proposta e vai com esse caminhão. Quando chega no meio da rodovia, é parado pelos policiais. Quando vai vistorar o caminhão, tem coisas ilegais. O cara vai preso. Por quê? Por tráfico de drogas. Vai pegar muitos anos de cadeia. Por quê? Porque aceitou uma proposta do diabo. Porque isso é proposta do diabo. Jesus poderia ter aceitado. Porque, gente, a fome não é brincadeira, pastor. Não. Ô Igor, por gentileza, falando da fome. Pode falar. Gênesis
Deixa eu ver aqui, Gênesis 25, 29. Vai lá. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome de Edom. Pode continuar. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Pode continuar. Tua herança, né? E disse Esaú: eis que estou ao ponto do quê? De morrer. Que exagero, pastor. Quantas pessoas está passando? Tudo bem, ele não ia morrer. Não ia. Ele não ia morrer de fome. Não ia. Mas quantos de nós estamos passando por um deserto? Aqui vamos dizer que o Esaú achava que era um deserto. E aí ele troca, porque ele disse Esaú: eis que estou ao ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Quer dizer, desprezou, né? Ele desprezou algo que era uma dádiva de Deus, por conta de uma necessidade momentânea, uma dificuldade momentânea que ele estava passando, um deserto que ele estava passando no momento. Eu estou com fome. Jesus teve fome, mas Jesus não abriu mão daquilo que ele era. Exatamente. Ele sabia quem estava com ele e quem ele era. Sim. Volta lá, Igor, por favor. Lucas 4, 2. Vamos estudar mais um pouquinho lá, pastor. Tem tanta coisa aqui hoje para estudar, não vai ter tempo. 3. Lê para nós, pastor. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. 4. Vai lá. Então lhe respondeu, e Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Tá vendo? O que mais nos importa aqui é a resistência de Jesus, porque ele poderia ceder ao deserto que ele estava passando, mas ele, todo o tempo ele dizia: escrito está. Observa, Jesus Cristo falava: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O 5. Lê, pastor. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Igor, volta no 6. Pastor, olha só que interessante. Disse-lhe o diabo: dá-te a ti todo este poder. Que poder que o diabo tem? Nenhum. Ou seja, ele usou uma mentira ali, né? Sim. Porque ele não tem poder nenhum. Não. E ele usou ele para provar, porque até então ele desconfiava que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, mas ele queria provar. E ele foi insistente. Pense na nossa vida. Vou insistir na nossa vida, pastor, para a gente largar a mão daquilo que nós somos. Mas para que tudo isso? Para que aquilo outro? Sempre questionando a gente. Foi o que o diabo fez. Ele foi insistente para que Jesus caísse. Este poder e a glória, portanto, a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Coitado, né? 7. Portanto, se tu me adorares. Se tu me adorares. Já pensou se Jesus cede, pastor? Vamos lá, a gente vai chegar lá. No 8. Lê, pastor. E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. 9. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és
o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O diabo usando a palavra, né, pastor? Continua. Sim. E Jesus respondendo-lhe disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Só para a gente resumir, que tem muita coisa para a gente ler ainda. Aí o diabo o tempo todo insistindo para que Jesus caísse no deserto, que ele estava sendo tentado, ele tinha que ser provado. E Jesus toda hora usava a palavra. É isso que nós temos que fazer, pastor. O segredo está aí. O segredo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está passando por um deserto, está sem entender, qual é o nosso papel? Não é tentar resolver o problema, é se apegar com a palavra. Sim. É abrir as escrituras e falar: Deus, está escrito, Pai, está escrito que o Senhor vai me sustentar, que o Senhor vai usar pessoas para me abençoar. Então, quando você toma essa atitude de esperar, mesmo estando no deserto, mesmo sendo dolorido, pastor, porque é dolorido passar pelo deserto, não é fácil. Sim. Né? Infelizmente tem deserto que a pessoa está passando, muitas pessoas não resistem. Uns caem na tentação, outros tiram sua própria vida, porque não tem Deus na vida dela, não tem o Espírito Santo, como nós falamos. Jesus estava com o Espírito Santo nele. Exato. Entendeu? Então ele tinha alguém do lado dele, ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é em Cristo, ninguém te engana. Vai vir várias ofertas para você, mas você vai entender, o Espírito Santo vai te revelar que aquilo não é de Deus, que você tem que ter paciência. Então, quantas pessoas não cedem, pastor, ao deserto? Porque falta ali o Espírito Santo. Porque falta o Espírito Santo e a pessoa não espera. O próprio Moisés disse isso, né? Entre outras palavras, quando Deus fala para ele, porque Deus estava, o povo era um povo rebelde, um povo que não tinha correção. Então Deus ele pega e ele diz para Moisés: Moisés, vá tu e este povo e eu vou colocar um anjo com vocês. Sim. Moisés, ele entendia que era necessário a presença de Deus com o povo. Então ele diz: não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. E quantos de nós estamos no meio do deserto e estamos sem a presença do Espírito Santo? Estamos sem a presença do próprio Deus nas nossas vidas. Sem a direção do Espírito Santo, né, pastor? Por isso que eu falo, gente, o centro dessa igreja é o Espírito Santo. Se você, pastor, não fala do Espírito Santo na sua igreja, ela vai fechar. Porque o centro daqui é Cristo. E o Espírito Santo está junto. É Pai, Filho e Espírito Santo. Tem igrejas, pastor, que só fala do Pai e do Filho. E esquece a pessoa do Espírito Santo. Que é o que foi deixado para nós. Que é o que foi deixado. Eis que ele não subo fosse, ao meu Pai e te mando outro. Se ele não fosse tão importante, Cristo não falava: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Então, que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, é a manifestação do Pai e do Filho ao mesmo tempo. É uma trindade na nossa vida. E Jesus tinha o Espírito Santo, foi tentado. Agora imagine, se o próprio Filho de Deus foi tentado no deserto, pastor, quem somos nós? Com as nossas lutas, sim, com as nossas queixas, achando que nunca vai acabar o deserto. O deserto, pastor, só vai ter fim na nossa vida quando a gente estiver preparado para sair dele. Porque enquanto eu estiver no deserto fazendo birra, questionando, murmurando, Deus não vai operar na sua vida. Mas quando você deixar o Espírito Santo te mostrar o porquê que você está no deserto. Se você foi para o deserto é porque tem um motivo, concorda? Sim. Tem um motivo. É o deserto a gente costuma dizer que é o campo preparatório, né? Exato. É o campo, o deserto, quando a gente passa pelo deserto, é o campo preparatório para aquilo que Deus tem de melhor para a gente. Deus está preparando. Por exemplo, era necessário o povo passar pelo deserto para entrar na terra prometida. Exato.
Quer dizer, você vai ser aperfeiçoado no deserto para poder desfrutar daquilo que Deus tem de melhor. Cristo foi tentado, suportou a tentação, e ele está onde hoje? Sentado à direita de Deus, Sim. no trono, cheio de glória e poder. Mas por quê? Porque ele estava cheio, ele consegue passar pelo deserto. Exatamente. E quantos são as pessoas hoje que tentam passar no deserto dizendo, não, eu vou conseguir. Só que está sem o Espírito Santo, Sem a direção, né? sem a direção de Deus, Toma atitudes sem a direção sem a direção. do Espírito Santo. Sim. E aí quando cai, vai questionar Deus. Por que eu estou passando por isso? Oh Deus, por que eu estou passando por isso? Até quando esse deserto na minha vida? Tem que esperar, irmão, tem que esperar. Se você está passando por um deserto, é porque tem um propósito. Igor, só coloca aqui pra gente Romanos 8, 27. Só distanciando. Mas por que a murmuração? Porque a pessoa ela não tem o Espírito de Deus. Porque quando ela tem o Espírito de Deus, ela não murmura. Olha só o que diz aqui, Romanos 8, 27. E aquele que examina o quê? Os corações. Porque o deserto, ele vai se aplicar aqui dentro. Sim. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. É Ele. é o Espírito. Você vai passar pelo deserto, mas quem vai te fortalecer no deserto é o Espírito Santo. Até você sair de lá. Até você sair de lá. Você está sendo provado por Ele no deserto. E aí é isso que vai acontecer. Ele vai lutar por você, se você estiver cheio dele. Olha Josué e Caleb. Sim, por quê? Porque a pessoa, quando ela murmura, é uma das coisas que Deus abomina. Por quê? Porque a murmuração. Por que você murmura? Porque você está passando por dificuldade. Você questiona a Deus. Quando você tem o Espírito Santo vai falar ao seu coração que você está sendo preparado por algo maior. Você está sendo preparado para algo maior. Eu estou no deserto, mas é porque Deus está me preparando para algo muito maior lá na frente. Então, quando eu entendo, quando eu tenho o Espírito Santo ele intercede por mim, ele me dá no deserto, ele me dá o refrigério, a paz necessária para me entender que eu não posso murmurar, mas que eu tenho que ficar firme. Por quê? Porque o resultado, se eu permanecer firme, Jesus foi tentado 3 vezes, ele permaneceu firme em Deus, porque estava cheio do Espírito. O Espírito confirmava cada vez mais no coração dele: algo de muito grande vai acontecer. É o que o povo de Israel não entendeu quando passava pelo deserto. É por isso que eles murmuravam. Só 2 entendeu. Só 2 compreendeu a mensagem que Deus estava transmitindo. O deserto é algo preparatório. Tanto que quando eles avistam a terra, o que eles fazem? A terra lá, quando Moisés manda os espias, o que acontece? 8 volta o quê? Murmurando. Mas os 2 que entenderam o que era passar pelo deserto, que era algo preparatório, entenderam que o quê? Não, Deus está preparando a gente para desfrutar daquilo lá. Mas tem um monte de problema. Sim, mas nós estamos cheios do Espírito Santo para enfrentar esses novos problemas. E assim, pastor, Jesus sabia quem ele era, porque antes dele ir para o deserto, ele foi o quê? Batizado. Sim. Quando ele foi batizado, o que a voz disse? O que Deus disse lá do céu, quando Jesus saiu das águas? Este é meu filho. É meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sim. Então ele já foi para o deserto sabendo que ele era amado. Sim. Não importasse o que falasse para ele, ele sabia que ele era amado e que ele tinha alguém que estava com ele. Sim. Por isso que ele não caiu, pastor. Quando você sabe quem você é, o Cristo que você carrega, meu amigo, ninguém te segura. Pode vir demônio, pode vir capeta, pode vir qualquer coisa, você passa tudo por cima, pastor. Por quê? Porque você sabe quem você é. Identidade. Você sabe quem você é. Por exemplo, o povo de Israel
é engraçado porque a gente vê tanto Deus fazer as coisas nas nossas vidas, e no primeiro momento que algo acontece que é fora daquilo que a gente quer, que é fora daquilo que a gente acredita, quando aparece o primeiro sinal de areia, porque o deserto é cheio de areia, quando aparece o primeiro sinal de areia, a gente já começa a questionar: não, Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque se a gente entende que é Deus, não, eu vou passar por esse deserto, vou, mas eu vou alcançar aquilo que Deus tem de melhor para mim. Vamos lá, pastor? Bora. A gente não vai sair nem do deserto daqui a pouco, pastor. Vamos caçar no deserto. Ô Igor, Lucas capítulo 1, versículo 80. Acho que é 80 mesmo. Lucas 1, 80. Igor está lá no deserto, pastor. Volta, Igor. Volta, Igor, do deserto. Leia, pastor, para nós. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Olha que interessante, pastor. O menino crescia, Sim, cheio da presença, e se fortalecia sim, em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ou seja, ele sendo menino, sendo crescido em sabedoria, já estava no deserto. A criança já estava no deserto, pastor, sim. até se manifestar. Por que ele estava lá? Porque tinha um propósito. Um dia ele ia ser tentado. Então por isso que eu comecei falando que todo deserto tem um propósito. Sim. Ô Igor, vamos voltar para Moisés de novo, pastor. Êxodo 2:11. Êxodo capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou, e uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E Pode ler, termina aí. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? Até aí tá bom. Observe, pastor, que Moisés, ele saiu lá do palácio. Sim. Moisés tinha tudo, não faltava nada para Moisés, ele tinha tudo. Ele sai para visitar o povo dele. Lá ele vê que os caras estavam judiando de um hebreu. Sim. Soldados, os egípcios estavam ajudando de um hebreu. Ele toma uma atitude de impulso. Eu creio que essa atitude que ele tomou, pastor, já era o próprio Deus já trabalhando nele. Porque se ele fosse na circunstância de inteligência, ele podia falar: que se dane, não tem nada a ver comigo. Ou, segundo quem que ele era, porque ele era um príncipe Exato. egípcio, ele podia ter mandado parar na hora, para com isso aí, porque eu sou Moisés, eu sou filho da filha de Faraó. Para Sim. com isso aí, vocês vão presos, vocês vão morrer, vocês vão ser castigados. Mas não, porque Deus já tinha um propósito, pastor. Se não acontece isso, Moisés não ia para o deserto. Então ele vai e fere o egípcio e esconde o corpo. Mal sabia ele que dois hebreus viram ele fazendo aquilo. Aí vai questionar ele: Moisés, você quer chamar nossa atenção? Você pensa que não viu o que você fez ontem? Aí o texto mais pra frente fala que ele fugiu, né? Sim. Fugiu e foi embora. Aí não voltou mais para o palácio. Aí você vê, pastor, dois varões hebreus, do próprio sangue dele, pastor, questionou ele. Esses caras ter falado assim: Moisés, valeu, Moisés, valeu, você defendeu o nosso irmão, né? Sim. Deixa o soldado para lá. Isso mesmo, Moisés, estamos juntos, é nós, estamos misturados. Nada. Questionou ele, e ele teve medo e fugiu para o deserto. Até isso eu ver, os da sua própria casa só impulsionou Moisés para ir para o deserto.
3:1, Igor. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Lê, pastor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Até aí tá bom, pastor. Aí você vê que Moisés saiu dali, foi para o deserto, sem direção, foi parar na casa de Jetro. Sim. Chegou lá, ele arrumou um serviço. Jetro falou: você vai cuidar das minhas ovelhas. Ou seja, ele já estava no deserto com as ovelhas lá. Sim. O texto fala que ele ficou 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro. Então, ou seja, Moisés já estava no deserto, pastor. Mal sabia ele que ele ia ter um encontro com Deus naquele mais alguns dias, né? Sim. Depois fala que ele se achegou até o pé do monte, viu a sarça pegando fogo e ele se achegou, né? Então, ou seja, tudo por um propósito, gente. Tudo por um propósito. Por quê? Porque o povo lá atrás estava clamando. Todo dia o povo estava clamando: Deus, até quando nós vamos ficar aqui, ó Deus? Deus, até quando estamos sofrendo? Deus, eu não aguento essa prova. E a Bíblia fala que o clamor do povo chegou até os ouvidos de Deus. E Deus foi, levantou Moisés, um legislador. Se não acontece aquilo com Moisés, ele ter matado aquele egípcio, ele ia ficar de boa. Sim. Entendeu? Mas Deus já tinha um propósito maior, mesmo que Moisés não entendesse, pastor. Tem hora que a gente está passando pelo deserto, a gente não entende por que está passando pelo deserto. É porque Deus quer fazer algo lá na frente, pastor. O senhor está aqui com sua vida de boa. De repente Deus chega alguém e fala para Deus, Deus fala para o senhor assim, ó: Carlinhos, vou te mandar lá para a Coreia do Norte, que lá é proibido o evangelho da Coreia do Norte, não entra, nem Bíblia tem lá. Mas se Deus mandar você ir para lá, pastor, fala aí, pastor, se a tua vida não deu se você não vai entrar no deserto, fala aí. Sim. Primeiro que eu sou negão, né, gente? Eu vou me destacar no meio daqueles branquelos. Vai destacar e olha, não vai passar despercebido de jeito nenhum, né? Ainda um negão ainda pregando o evangelho. Ainda pregando o evangelho. Vai ser coreano, pastor. Vai ser meio pancada. Foi o que aconteceu com Moisés. Foi o que aconteceu com ele. Ele tinha uma vida maravilhosa, mas ele teve que ir para o deserto porque Deus tinha um propósito. Então não questiona o deserto que você está passando, mesmo que a gente não entenda, pastor. Esse deserto pode ser seus filhos na droga. Esse deserto pode ser o seu casamento que está acabando. Esse deserto pode ser o desemprego que bateu na sua casa. Esse deserto pode ser uma doença. Estamos passando por um momento que vai vir tanta doença nesse país que vocês não têm noção do que vai acontecer depois desse carnaval aí, entendeu? Então tem vários tipos de deserto, pastor, que Deus só dá a prova quando a gente possa suportar. Ele mesmo fala, né? Sim. Que dá a prova que você possa suportar. Quando você não estiver suportando, aí ele dá o escape. Mas enquanto você tentar pôr sua mãozinha para sair do deserto, se Deus está te provando, você não vai sair, você vai ficar lá até aprender, pastor. É que às vezes a pessoa ela acha que pode ajudar Deus. É bem isso mesmo. É que às vezes a gente acha que pode tentar ajudar Deus. Aí eu pergunto: olha o mundão aí. Em 6 dias Deus fez o mundo. Sim. Ele precisou de ajuda de alguém? Nunca precisou. Nunca precisou. Nunca precisou. Quando ele faz algo, se a gente pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando Deus precisou da ajuda de homem? E aí no deserto a gente tenta dar uma mãozinha. Deus, eu vou dar uma mão para o Senhor porque eu acho que o Senhor não sabe o que está fazendo. A gente não sabe o que eu estou passando. Então deixa eu tentar ajudar o Senhor. É desse jeito, eu vou fazer. E esquece que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E quanto mais o teu coração ficar com um coração de pedra, se prepara que o chicote vai estar lá para o seu lado. O chicote vai estar lá para o seu lado. Eu tenho que te falar isso porque é o Espírito Santo falando, pastor. Enquanto a gente tentar sair do deserto sem a permissão de Deus, o chicote vai estar lá, pastor. Que o povo estava lá no deserto. Sim. Estava lá
Estava lá no deserto lá. E o chicote está lá pro lado deles. Sim. Entendeu? Não era fácil. Ô Igor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Lê até o 5, pastor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Continua. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 5, é o último, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Que nós acabamos de falar, né? Eles tinham de tudo. Os versículos anteriores falam que eles bebiam da mesma pedra, todos comiam a mesma coisa. Sim. Deus dava a nuvem, Deus dava a coluna de fogo. de noite para aquecer eles. As roupas não envelheciam. Tinha tudo, pastor. Tinha tudo. Tudo. E essa pedra era quem? Era Cristo. Estava levando eles para um lugar maravilhoso, porque eles mesmos pediram para Deus. Deus nos tira daqui. Às vezes você quer sair de uma prova do seu jeito. Sim. Mas Deus sabe que se você tentar sair do seu jeito, não vai dar certo. Porque Deus é onisciente, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Sim. Ele sabe que do seu jeito, lá na frente, vai dar errado. Sempre, né? O jeito humano. O jeito humano não adianta pôr a mão. E Deus ele faz de uma forma tão diferente que a gente não entende. Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então quando Deus tira do jeito dele, Ele te leva para uma terra prometida. Sim. Uma terra que mana leite e mel. E esse povo, o texto diz que eles foram prostrados no deserto. Todos morreram, só entrou 2. E quantos, Josué e Caleb. e quantos hoje não estão caindo no deserto? Estão ficando pelo caminho? Pastores ficando pelo caminho, obreiros ficando pelo caminho, irmãos ficando pelo caminho. Não importa a sua posição, porque somos todos irmãos. O deserto é para todos. O deserto é para pastor, o deserto é para obreiro, para membro. Para Deus não tem esse negócio de nome. Para Deus é todos os irmãos. A prova vem para todos. E aí a pessoa, no meio do deserto, ela começa a questionar a Deus. Muitos duvidam da capacidade de Deus mudar a história. Muitos duvidam do poder de Deus. Ah, não, eu não acredito que Deus possa reverter o meu quadro. Mas por quê? Porque está passando pelo deserto. Porque o deserto é um estado de desconforto. O deserto é uma escola, né? É. Ou você aprende ou você é reprovado. Só tem 2 escolhas. Ou você aprende e é vencedor, Sim. como Cristo venceu, foi tentado vencer, nos deu a garantia e nos mostrou o exemplo que se a gente ficar firme a gente vence. Aí a pessoa se reprova, pastor. Tem pessoas que às vezes, pastor, sai até deixa de seguir, sai até da igreja. Sim. Por quê? Porque passou por um deserto. Ô Igor, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis 19, 1. Lembra para nós, pastor? E Acabe fez a saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Continua. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida
como a de um deles. Deixa eu ver. Pode ler, pastor. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Continua, 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Se fez de coitado, pastor. Oi? Elias aqui se fez de coitadinho aqui para Deus aqui, ó. Porque veja bem, um cara desafiou 400 profetas de Baal. Desafiou 400. Você sabe o que é isso? Você sozinho, entre aspas, porque ele sabia com quem ele estava, né, pastor? Ele sabia. Sim. Ele sabia que ele não estava só. Mas ele enfrentou 400 profetas. Matou todos no fio da espada. Quando o rei Acabe fala para Jezabel que Elias fez isso, ela fala assim, ó: se até amanhã eu não te matar e não jogar no mesmo lugar que você jogou os meus profetas. Aí o que o texto diz assim, ó pastor? E ele se foi ao deserto. Está vendo que todo mundo tem que passar pelo deserto? Sim. A caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Pastor, o homem acabou de enfrentar 400 profetas. Quer dizer, logo depois de uma grande vitória, o cara recebe uma ameaça. Assim é a nossa vida, pastor. Sim. Deus te abençoa hoje, te dá aquilo que você quer. Aí você fica todo animado, porque crente gosta de contar testemunho, né? Aí recebe aquela bênção, aleluia, aleluia. Vai lá, pastor, eu quero contar minha bênção. Ó, Deus fez isso na minha vida. Até sabateia no altar. Deus fez isso na minha vida, me deu. Aleluia, glória a Deus. Aí aquela bênção passa, porque tudo passa, certo? Aquela bênção, não é que a bênção vai acabar para você. Você fica com a bênção. Eu quero dizer assim, que aí você não adianta você contar mais, porque você já contou o testemunho. Aí você, como nós somos seres humanos, pastor, que todo tempo a gente só quer as coisas. Sim. Aí você já começa a querer outras coisas. Ah, Deus, eu quero outro milagre. Só que primeiro, pastor, o que nós vemos aqui, um cara que matou 400 profetas. Depois ele se faz de coitado. O cara tem medo de uma mulher que o ameaçou. Ele teve medo de enfrentar uma mulher. E ele pediu para Deus a morte, pastor. Porque estava passando por um momento. Porque passou por uma ameaça que poderia ser o deserto dele. Como eu falei, cada pessoa tem o seu deserto. O deserto dele foi a ameaça de Jezabel: eu vou te matar. E ele vazou. E quando a gente acredita mais, é que a matemática é simples. A matemática é simples. Se eu jogar esse copo no chão, o que vai acontecer? A taça vai quebrar. E se Deus falar que ela não vai cair? Então, até que ponto vai a nossa fé para acreditar que ela não vai quebrar? Até que ponto a nossa fé vai nessa questão? Porque Deus trabalha assim, pastor. É mais fácil a gente acreditar que vai quebrar, que ela vai cair, vai quebrar, do que ela cair e não quebrar. E não quebrar. Por quê? Porque é mais fácil a gente acreditar naquilo que é negativo. É mais fácil a gente acreditar que, por exemplo, no caso de Elias, é mais fácil acreditar que vamos morrer. Ela me ameaçou de morte, eu vou morrer. Quando a gente está passando pelo deserto, pela situação ruim, a gente duvida de Deus, deixa de acreditar naquilo, nas promessas que Deus fez para a gente. Nós deixamos de acreditar naquilo que Deus tem lá na frente para nós. Por quê? Estamos olhando para a situação momentânea. Estamos olhando para o deserto. Esquecemos que o deserto é uma escola. É a escola preparatória
para o cristão. Ou você passa ou você é reprovado. Ou você passa ou você é reprovado. Aí a gente usa aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Sim. Eu acho que foi até com o Igor. Posso fazer um comentário aqui? Pode. Ô Igor, coloca pra gente, por gentileza, se eu não me engano, Mateus capítulo 11, versículo... Pode colocar o versículo 1. Mateus 11, 1. E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, esse é o João Batista, e João, ouvindo no cárcere aqui, era o deserto do João Batista. Era prisão, né? Era prisão. Ouvindo João no cárcere, falar do quê? Dos feitos de Cristo. Aqui, olha só. Dos feitos de Cristo. Não era nem a natureza humana de Cristo, que era Jesus. Ouvindo falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, pode continuar, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos o quê? Outro. Mas por quê? Porque ele estava passando pelo deserto e ele duvidou se Jesus era o Cristo. E ele sabia porque a voz lá no Rio Jordão falou: aquele que você batizar, que o Espírito vinha em forma de pomba, esse é meu filho. Ele foi testemunha do céu se abrindo, do Espírito Santo descendo sobre Jesus, a voz que dizia: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então quer dizer, ele deparou, ele viu toda a atmosfera divina que estava sobre Cristo. E agora, por conta do deserto Um deserto, pastor. Um deserto. Por conta do deserto que ele está vivendo, o cárcere, ele pergunta: és o Cristo? Ou a gente espera outro? Vamos esperar outro. E qual que é o resultado? Você sabe qual é o resultado dessa dúvida de João Batista? Está no texto, né? Está no texto. Tá no texto. Vai logo seguida. Oi, põe o 4 para ver se já é a resposta no 4. Olha lá, Jesus respondendo: e de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. 5. Olha lá: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E aí... E você dá aqui outro sinal? Em outras palavras, né? Você quer ver outro sinal? Você quer ver o que agora? Só que o deserto, ele coloca um ponto de interrogação na sua cabeça, se você não tomar cuidado. Toma cuidado. Se você não tomar cuidado, a dificuldade que você está passando, muitas das vezes você vai olhar para Deus e vai questionar: Deus, mas deixa eu te perguntar, quem foi que conduziu o povo ao deserto? Moisés, né? Deus conduziu o povo ao deserto para o aperfeiçoamento. Quem foi que levou Jesus ao deserto? O Espírito. O Espírito. O Espírito. Agora ele está aqui, por quê? Porque ele o João Batista, ele está aqui, por quê? Porque ele falou para Herodes tudo que ele estava fazendo de errado. Ô raça de víbora, você tem que se converter, porque você catou a mulher do seu irmão, seu sem vergonha, vai se converter. Ele estava anunciando, só que algo contrário acontece, ele é preso, ele é trancado, ele passa a viver o quê? Ele passa a viver uma situação de deserto. E aí ele questiona. E isso, pastor, que você está falando aí, tem a ver com o texto aqui, ó. Todo deserto tem um propósito. Ele tinha que passar por isso, porque se ele não fosse preso e não fosse arrancado a cabeça dele, ele ia continuar pregando, porque se ele já estava duvidando que era o Cristo, ele ia continuar batizando e pregando, junto com os seguidores dele. Sim. Só que ele teve que sair de cena para que Jesus começasse o ministério com 30 anos de idade. Por isso que eu falo, tudo tem um propósito. Outra coisa, pastor, se o teu deserto às vezes é nós que aumentamos o tamanho do deserto, sabia?
Porque às vezes o teu deserto é desse tamanho, mas você está tão incrédulo que o teu deserto ele é desse tamanho. Você faz o seu deserto aumentar, sabia? Sim. Que foi o que ele fez aí. É como o senhor disse, se o povo tivesse dado a volta, em quantos dias 11 estaria? dias. E quantos anos eles ficaram no deserto? Vai, 40. 11 dias para 40 anos, não é muito tempo? Eu tô com 41. Porque Deus sabia que aquele povo não estava preparado para entrar na terra prometida, pastor. Sim. Ô Igor, Gênesis 37, 5. Vamos acelerar que ainda tem tanta coisa aqui, meu Deus. Gênesis 37, 5. Sonhou também José um sonho, O sonhador, pastor. que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Continua. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Continua, vai lendo. Eis que estávamos atados, os molhos, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. E então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter o domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Aí, pastor, que exemplo, hein? Agora eu te pergunto: olha o tanto de irmãos que ele tinha, e Deus foi chamar justamente José. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E nós sabemos a história de José, que se nós for contar a história de José que não vai dar tempo. Sim. Então Deus deu esse sonho para esse camarada. Ele vai e conta para os irmãos. Por que Deus não deu esse sonho para os outros irmãos? Porque Deus sabia que eles não estavam preparados. Lembra que eu falei que Deus é onisciente, onipotente, onipresente? Deus sabia o que tinha no coração de José. Deus sabia que José ia rejeitar a mulher de Potifar. Deus sabia que ele ia rejeitar um monte de coisas por amor a Deus. Então toda pessoa que é chamado, ela vai ter um deserto. Ela é obrigada a passar por um deserto. E nós vemos a história dele, pastor. Foi levado preso. Depois primeiro falaram que veio uma fera e matou ele. Entendeu? Para que tudo isso? Esse era o deserto de José, pastor. Teve que passar tudo aquilo para que lá na frente viesse fome sobre a terra. Sim. Porque Deus já sabia que lá na frente ia ter uma fome. E Deus usou, é tanto que ele fala no texto, né? Deus, quando ele se revela para os irmãos, ele fala, os irmãos pedem perdão para ele, e ele fala assim: não, meus irmãos, fiquem em paz, porque o Deus de Israel me enviou para este lugar. Gênesis, Igor, para dar o socorro. Gênesis 45, 5, por gentileza. Gênesis 45. Esse era o deserto de José, pastor. Depois que ele passa lá, ó, olha só que coisa interessante. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesam vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então quer dizer, para olha só conservação. Olha só que coisa interessante. Para a conservação do quê? Da vida. Ele teve que passar pelo deserto. Ele teve que os irmãos mentiram que ele estava morto. Ele foi vendido como escravo. Ele se tornou escravo no Egito. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele passou um longo período trancado lá dentro. Depois preso, né? Ele foi preso, ficou muito tempo preso. Mas tudo isso tinha um propósito. Revelou outro sonho, pastor. Revelou outros sonhos. Que o copeiro ia morrer e o padeiro ia... Só que tudo tinha um propósito. Qual que era o propósito? Conservação da vida. A conservação da vida. Porque a Bíblia diz que em toda a terra houve grande fome. E o cara soube entender que ele precisou passar por aquele deserto. Mas a gente, às vezes, para a conservação da nossa vida,
da nossa família, a gente acha que a gente não tem que passar pelo deserto. E olha que ele passou por vários desertos. Eu acredito que o pior deserto que ele passou, pastor, foi quando ele foi acusado pela mulher de Potifar. Porque se tem uma coisa que derruba qualquer homem, é mulher. Se o cara for fraco, ele cai. E ela deu em cima dele e ele resistiu. Sim. Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha identidade, ele tinha o Espírito sobre ele. O Espírito não estava dentro dele, estava sobre ele naquele tempo. Então ele sabia, ele falava, eu sei quem eu sou. Mas quem ensinou isso para ele, pastor? Essa confiança toda em Deus? O pai dele. Que o pai ensinava sobre o poder do Deus de Israel para todos os filhos. Sim. Então, não se admire no meio da tua família que tem um monte de pessoas e Deus te escolhe. Se prepara que o chicote vai estar lá para o seu lado, pastor. Vai vir deserto, pastor, vai vir deserto. Amém. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Quanto maior o deserto, olha só, ele passa por tudo, mas Deus tinha algo. Você vai passar pelo deserto, você vai ter que passar por essa escola? Sim. Mas por quê? Porque para a conservação da vida, você vai passar por tudo isso, ô José. Então não foi por acaso que ele passou por aquela luta, por aquela dificuldade. É porque depois dele também veio a descendência dele, né, pastor? Sim. Até chegar a descendência de Cristo, né? Até chegar a Cristo, né? Então não tinha como ele morrer. Deus sempre foi dando escape. Sempre dando escape. Então você que está em casa, esse seu deserto, você pode ter certeza, não importa qual seja. O deserto que você está passando tem um propósito. É só ter paciência. Eu acredito que tem deserto que Deus mostra, pastor. Suporta aqui que lá na frente você vai ganhar tal coisa. Mas também tem deserto que Deus não vai falar. Não. Deus não vai falar. Porque você não vai estar preparado. O senhor acha que se Deus chamasse os discípulos e falasse assim, ó, vem aqui, eu vou escolher os 12. Aí a multidão, né, pastor? O texto fala que tinha uma multidão. Aí Jesus fala, Mateus, Lucas, tal. Se Deus falasse assim, ó, os 12 ficam aqui, agora eu vou falar o que vocês vão passar. Ei, pastor, Pedro, você vai morrer crucificado, cabeça para baixo. João, você vai ser jogado na caldeira de óleo fervendo. Só que você não vai morrer, que você vai ter que escrever Apocalipse. E foi falando para os discípulos que eles iam morrer, a morte que eles iam ter. Estevão, você vai ser apedrejado. Já pensou, pastor? Tu acha que eles iam querer ser discípulo, pastor? Não ia. Não ia ficar um. Não ia, nenhum ia. Mas aceitaram o chamado. E quando foram cheios do Espírito Santo, até a morte não segurou esses homens, pastor. Sim. Lembra que o senhor falou domingo? Estevão, cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e disse: não imputa esse pecado. Olha só, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ainda teve um privilégio, ainda viu Jesus sentado à direita do Pai. Sim. O que esses homens tinham, irmãos? É o mesmo que nós temos, só que eles suportaram a afronta. E nós, qualquer provinha, pastor, não quer suportar, porque acha que é crente. Eu vou que sair evangélico. da igreja. Eu sou evangélico, não posso passar por prova, Deus. Já viu, né, pastor? Esquece que Abraão dizia em todas as coisas. Atos capítulo 9. Igor, por favor, Atos capítulo 9. Lê, pastor, por favor. 9:1. 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Continua. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Continua. 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E tanto medo, né, pastor? Ficou com tanto medo que perguntou: o que queres que eu faça? Continua. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Continua. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Até aí nos basta. O senhor quer comentar alguma coisa aí, pastor, desse deserto de Paulo? Que era Saulo, né? Era Saulo, né? Olha o deserto desse homem. Não foi fácil, né? Não, você perde a visão, Paulo, assim, porque Saulo, ele acreditava que ele estava fazendo o que era correto. Exato. Ele achava que estava fazendo um favor para Deus, né? Isso. Matando, ele chama de seita, né? Seita. Eles chamam de seita. Vou acabar com essa seita, me dá cartas. Então ele acha que está fazendo o que é certo e ele vai para Damasco a fim de prender mais cristãos. E se a gente entender, a intenção dele não era prisão, porque a Bíblia diz que Paulo ainda surtia ameaças de morte contra os discípulos. Ameaças, né? Respirando de morte. Isso porque ele já tinha sido conivente com a morte de Estevão, o professor dele. Exato. As vestes dos pés, né? As vestes aos seus pés. Então ele queria o fim, né? Queria um fim, achando que era uma seita. Sim. E aí ele tem um encontro, né, com Cristo, mas antes ele tem que passar pela prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Esse era o deserto de Paulo. E por isso que eu, mais uma vez, sou enfático em dizer: todo deserto tem um propósito. Se nós estamos aqui hoje, é por causa do apóstolo Paulo, que Deus usou a vida desse homem. Olha o deserto desse homem, pastor. Sim. E não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu costumo dizer que Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreram por causa do evangelho. O cara sofreu naufrágio, o cara ficou cego, o cara foi picado por cobra, o cara foi açoitado várias vezes. Tudo por amor a Cristo. E no final ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me espera, aonde o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então, ou seja, todo chamado tem um propósito e tem um deserto. Essa igreja aqui, para crescer, não só ela, como qualquer uma outra igreja que abrir, que foi aberta por Deus, pelo Espírito Santo, realmente, o pastor tem certeza que a igreja foi aberta pelo Espírito Santo. Essa igreja vai ter deserto, pastor. Se ela realmente está disposta a fazer aquilo que Cristo está mandando, que o Espírito Santo está mandando, não o que ela quer, o que ela acha, mas o que o Espírito Santo está pedindo para fazer, ela vai ter um deserto, pastor. Sempre vai ter um deserto. E esse homem sofreu muito. Esse homem sofreu muito por causa do evangelho. E no final ele venceu. Passou fome, frio, mas sabia quem estava dentro dele. Sim. Porque ele teve um encontro com o próprio Cristo. Quem é, Senhor? E a voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ou seja, quando você não ouve a voz do Espírito Santo e reconhece que é Ele falando com você, você nunca vai sair do deserto. Ele entrou no deserto, mas um dia ele saiu do deserto e hoje ele está lá, só aguardando a chamada do Pai. Sim. Né, pastor? Com certeza. Que deserto, hein? Dá tempo de ler mais um, né? Daniel capítulo 1, versículo 1. Todo chamado tem um deserto. Daniel capítulo 1, versículo 1, pastor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Tá bom, até nos basta. Tá vendo que todo chamado tem um propósito? E que Deus tudo tem um propósito? Sim. E para que esse propósito se cumpra, você tem que passar pelo deserto. Daniel foi um deles. Volta lá aí, por favor. Aí você vê que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque Deus mandou, Deus deu vitória para ele. Estranho, né? Deus usar o inimigo de Israel para dar vitória. Estranho, né, pastor? Tudo por um propósito. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, destruiu tudo. E levou todas as coisas que tinha na casa de Deus, os utensílios, levou tudo. Depois esse camarada olha e fala assim, ó, agora escolhe homens, jovens. Olha o currículo, volta lá aí, por favor. Acho que é 2, né? 3. 4. Acho que é o 4 que fala do currículo desses jovens. Capítulo 1:4. Está travando lá. Olha aí, pastor. Jovens em quem não houvesse defeito algum. Já começa, né? As qualidades. Olha o currículo dos homens. Formosos, os caras eram bonitos, de aparência, né? Instruído em toda a sabedoria. E sábios em ciência. Tá vendo, pastor? Que na igreja tem que ter pessoas que tem que ter dons de revelações? Sim. Esses jovens já tinham, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Aí nós sabemos a história de Daniel, que não precisa nem falar, né, pastor? Não. Entrou na cova dos leões, lá o Senhor deu livramento para ele, tudo para um propósito. Se você for ver a história de Daniel, ele revela sonhos depois, né? Sim. Revela sonhos. Lembra quando ele revelou que o rei fez uma festa, banalizou lá no palácio, fez uma festa, aí pegou uma taça de ouro que foi tirado lá do templo de Israel, consagrada a Deus. Ele falou assim, ó, eu quero tomar o meu vinho naquela taça. Os caras falaram assim, rei, não pode, rei, aquela taça veio lá de Israel, da casa do Senhor. Ele não quero saber, traga. Eu estou só fazendo assim para vocês entenderem, né? Trouxeram a taça para ele, e ele zombou das coisas de Deus, fazendo um banquete lá, todo tipo de orgia e pecado, né, pastor? Sim. Colocou o vinho e ele foi lá e tomou, ó, zombando das coisas sagradas. Na hora, uma mão apareceu na frente dele e começou a escrever. Aí ele ficou desesperado com essa visão. E aí quem foi que revelou para ele? Daniel. Ninguém pôde revelar. Daniel foi lá e revelou para ele o que estava escrito ali. E resumindo, esse rei morreu. Ele morreu. Veio o outro rei de fora, entrou no palácio naquele momento da festa e matou todos eles, porque estava zombando do que era sagrado. E aí, mas aí onde nós queremos chegar ao nosso entendimento é que Daniel, ele teve que ir preso. Ele teve que ir preso da terra dele, onde ele estava de boa, tranquilo. Deus mandou o inimigo ir lá, vencer aquele povo e trazer Daniel para um propósito. Para um propósito.
Aí mais para frente, Daniel começa a ter sonhos. Daniel começa a ter sonhos. Que ele sonha com as estátuas, né, pastor? Sim. Com a estátua, que a cabeça era de ouro, uma parte da estátua era de bronze, outra era de prata, outra era de ferro misturado com barro. Aquilo ali estava representando o reinado de Cristo. Ou seja, para um propósito, gente. Tudo para um propósito. Porque para mim um dos caras que mais escreveu umas passagens lindas para mim foi João, que escreveu o Apocalipse, e Daniel, que escreveu essas revelações do Cristo, né, que viria depois, né? Sim. Então, ou seja, todo chamado tem um deserto. Não adianta correr, gente, não adianta correr. E eu vou além. Pode falar, pastor. Quando você entende o deserto, Deus, ele faz você prosperar lá. Faz. Isaac prosperou no deserto, né? Abraão Abrindo poços. Abraão prosperou no deserto. Isaac prospera no deserto. Jacó prospera no deserto. Israel, quando Moisés sai de lá, Israel tem uma provisão formidável. O senhor leu aqui. Por mais que você esteja no deserto, você cheio do Espírito Santo, no deserto Deus te honra. Com certeza. A roupa não acaba. Por mais que o povo tivesse em rebeldia, a roupa crescia com eles, não faltava água, não faltava alimento, não morriam de calor, não morriam de frio. Tinha provisão, né? Tinha provisão. Quando você entende, mas quem entendeu o deserto de Israel foi Moisés, Josué e Caleb. Por isso que Deus supria no deserto a necessidade da nação, porque honrava a fé daqueles três. Exato. E quantos Deus não fez, no meio da dificuldade, Deus não fez algo extraordinário. Olha Jó, olha o deserto de Jó, perdeu tudo. Se eu vou falar de Jó aqui, aí pronto, aí a gente vai. Quando você entende o deserto, que você entende que você tem que passar por lá, Deus começa a florescer o seu deserto. É isso que acontece. E assim, pastor, se você é culpado e Deus te manda para o deserto, você até pode falar assim: não, eu estou aqui porque eu sou culpado. Mas que pecado tinha Jó? E teve que ir para o deserto, né, pastor? Nenhum. Para a gente encerrar, isso aqui vai ser a resposta para nós, tá? Salmo 73, Igor. Salmo 73. Vamos encerrar, pastor, nesse salmo aqui, porque tem um grande ensinamento para nós aqui. Salmo 73. Um momento. Pode ler. Verdadeiramente, bom é Deus com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firmes estão as suas forças. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Amém. Até aí nos basta. Olha só, o cara estava indignado
Salmista. O Asaf, o salmista, estava indignado porque ele servia a Deus e ele estava vendo que as pessoas que não serviam a Deus, que não tinham temor de Deus, que falava mal de Deus, perguntava para ele onde está o seu Deus, esse povo só andava em segurança, esse povo tinha de tudo. Em outras palavras, esse povo tudo que quer tem, tudo que quer prospera, tudo que quer compra, como hoje, né? Aí ele sentiu essa inveja dentro dele. Puxa vida, Senhor, eu que te sirvo, faça a tua vontade. Quantas pessoas não falam isso para Deus, pastor? Eu te sirvo, faça a tua vontade. Eu estou passando, esses povos aí que não quer nem saber do Senhor, não passa por aperto, e eu passo por aperto. Então o deserto de Asaf, pastor, era o coração, porque ele não sabia o que tinha no coração dele. Ele não sabia que ele tinha uma identidade, que era o Deus de Israel sobre ele. Quando ele parou de olhar para Deus, ele começou a olhar para o problema, para o deserto dele, que era a inveja do coração que ele tinha, a raiva, era uma mistura de tudo ali, de ver o povo, o ímpio prosperando, e ele que era fazer vontade de Deus, está passando por aquela prova. Só que depois, ele cai em si, mais para frente ele fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus, e Deus me mostrou o fim desse povo, qual que vai ser? É perdição. Então esse era o deserto desse homem, e isso acontece conosco também. Às vezes desejamos o que é do ímpio, às vezes temos inveja do que é do ímpio, às vezes você tem um sonho de montar uma empresa, não dá certo, você é de Deus, mas a empresa não deu certo, o ímpio vem ali, monta a mesma empresa, o mesmo produto que você, prospera, dá certo. Só que o cara, ele vai na força do braço dele, ele não tem nada de Deus, porque a nossa vitória não se condiz aqui no mundo, esse mundo material só, pastor. A Bíblia fala que o olho não viu, não subiu o coração do homem, nem o ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Sim. Entendeu? Então são coisas que a gente não vai entender. Então, para resumir, pastor, nessa noite, o senhor entendeu bem, né, pastor? Que todo chamado Tem um deserto. tem um deserto, e todo chamado tem um propósito. Quando Deus tiver um propósito, não questione, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos?